Salve galera do Esporte História, um pouquinho atrasado, eu sei, é bem verdade, mas vamos falar sobre a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Terminou na quinta-feira, a gente deveria ter gravado esse vídeo ontem, sexta-feira, né? Mas infelizmente o Palmeiras jogou até sexta e não deu tempo pra gente gravar o vídeo ontem, né? Brincadeiras à parte, tivemos alguns problemas, muito trabalho oficial, né? Conhecido como trabalho oficial. Temos artigos para escrever, muita coisa para fazer e infelizmente acabou que não deu tempo de fazer o vídeo ontem. Tem família para cuidar e não deu para fazer o vídeo ontem. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a rodada 26 do Campeonato Brasileiro e fazer algumas projeções para a rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Inclusive sobre as projeções para a rodada 26, né? Errei feio aqui, né? Errei demais. Vou comentar meus erros também, não comento só meus acertos não. Mas bem rapidinho aqui, bem devagarzinho, né? O primeiro jogo da rodada aqui, 26, que a gente vai comentar, é o jogo CSA e Atlético Mineiro, que terminou 2-2. Eu tô dizendo, CSA não vai cair, viu, gente? CSA endureceu o jogo pro Atlético, o Atlético virou ainda a partida com os gols de Hever e do Luan. O Alexandre tinha marcado o primeiro gol pro CSA, mas o CSA foi atrás e o Atlético Mineiro já vai para 11 rodadas, 11 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro praticamente ele lidera aquele pelotão que corre risco de rebaixamento. Um 2-2 foi na casa do CSA, mas o CSA hoje, pro elenco que tem, é um time muito valente e não quer vender essa zona de rebaixamento, não quer vender esse rebaixamento barato não. Eu acredito que vai escapar, porque os outros times estão jogando também mesmo nível ou menos, né? O Atlético Mineiro, como eu disse, o Atlético Mineiro agora foi para 12º lugar com 32 pontos. E para mim abre aquela posição, né, a zona dos times que podem cair. Do 12º até o 18º, já que para mim 19º e 20º já caíram, os times de Santa Catarina já caíram. O Atlético Mineiro ele tá nesse meio aí. Ele no caso, ele inicia essa lista de times que podem cair para a segunda divisão do ano que vem. Foi um bom jogo e o CSA mais uma vez mostrou que não quer cair de divisão. Isso já é o primeiro passo. Grêmio e Bahia, eu assisti esse jogo também, um jogo muito bom, o Bahia jogou muito bem. Ô, seu Renato, tá bom de admitir de vez em quando que os times jogam melhores que o seu, né? Inclusive o Bahia, né, com pênalti vistos pelo VAR, gol de pênalti do Bahia, mas venceu a partida por 1-0 lá na Arena do Grêmio, só que o Bahia perdeu várias chances no primeiro tempo. O Bahia poderia ter saído com 2-3-0 no primeiro tempo, e o Renato Gaúcho vai lá e desmerece o trabalho do Roger, dizendo que só o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Santos e o Flamengo jogam futebol para frente. O Bahia tem jogado um futebol muito para frente. Muito pra frente mesmo. Só um detalhezinho, o CSA que eu tinha falado antes, ele tá em 17º com 26 pontos. Ele inicia a tábua de zona de rebaixamento, né, dos 4 rebaixados. O Bahia, que venceu o Grêmio por 1-0, deu uma subida na tabela, tá com 41 pontos. Continua em oitavo, na verdade, mas já tem os mesmos 41 pontos do Grêmio, 7º colocado. Só perde no critério de desempate. E na próxima rodada pode ultrapassar o Grêmio de uma vez, pode ultrapassar o Grêmio, o Inter e o São Paulo e até chegar no Corinthians. É o que eu acho difícil, que o Corinthians não empate e o São Paulo perca em casa para o Avaí. Mas de uma vez o Bahia pode chegar, encostar no 4º colocado. Belo trabalho do Roger Machado. Parabéns ao Roger. Terceiro jogo da rodada que a gente vai fazer o comentário é Flamengo e Fortaleza. Gente, vamos com calma sobre esse jogo aí. Primeiro, o Fortaleza fez 1-0 com pênalti, legal. O Flamengo fez um gol de pênalti também, empatou o jogo. Ao meu modo de ver, tá? Vamos fazer a diferença. Ao meu modo de ver, o pênalti, eu não vejo jogador nenhum que tenha intenção de meter a mão na bola estando de costas para a bola. Então, ao meu modo de ver, não é pênalti. Mas só que para a regra, a luz da regra aí vale muito mais do que o meu modo de ver, porque antigamente era a intenção. Ninguém tem intenção de meter a mão na bola se você está de costas para ela. Não tem nem como saber onde é que a bola está, a posição que a bola estava. Mas na regra, hoje diz, isso todos os comentários de arbitragem falaram, na regra, diz que quando se levanta, o jogador levanta, no caso, as mãos, independente de estar de frente ou de costas, acima aqui da linha do cotovelo, que foi o caso do zagueiro lá do colombiano, Quinteiro fez no time do Fortaleza, tem que se marcar pênalti. E aí o juiz fez corretamente, marcou o pênalti, o Flamengo empatou o jogo. E aí o Flamengo faz o segundo gol com o Renier. Esse menino é muito bom de bola, viu?
Esse menino tem um futuro muito grande. Se continuar assim, se não subir a cabeça demais, vira o jogo e o Fortaleza reclamou de novo, dizendo que tinha 2 bolas em campo. Gente, mas quem é que joga essas bolas em campo? A própria torcida, a própria torcida não, os próprios gandulas do Fortaleza para atrapalhar o jogo. O juiz fez muito bem não ter anulado o gol. O Flamengo saiu com a vitória, mais 3 pontos e continua na liderança com 8 pontos de diferença, 61 pontos, 8 pontos à frente do Palmeiras. Merecidamente o Flamengo é líder do campeonato, como eu disse, com o time remendado, perdeu 5 titulares durante o jogo contra o Fortaleza e mesmo assim venceu. O Fortaleza também estava remendado, é bem verdade, mas que tem tudo para ser campeão e está jogando futebol de campeão. Mais do que tem tudo para ser campeão nos números, nos pontos corridos, o futebol que o Flamengo tem jogado é um time que merece ser campeão esse ano, né? Se não for campeão esse ano, aí realmente o Campeonato Brasileiro vai demonstrar que o importante é vencer jogando mal e feio, né? Então o Flamengo tem que ser campeão até para que o ano que vem os times comecem a pensar a jogar como o Flamengo também, independentemente que perca, que tome algumas goleadas, mas que o futebol brasileiro volte a ser futebol brasileiro, né? Como diria o professor Luxemburgo, que inclusive vem fazendo um bom trabalho no Vasco. A gente fala já já sobre o Vasco. Cruzeiro e São Paulo, também acompanhei esse jogo. São Paulo não passou do meio campo, gente. O Alexandre Pato tá uma tiriça. Como, eu sei que ele não é centroavante, mas escalado como centroavante, como uma tiriça no ataque do São Paulo. O Cruzeiro, que até então não ganhava de ninguém, ganhou com o gol do Thiago Neves, né, do técnico do Cruzeiro, e conseguiu dar uma subidinha na tabela. O Cruzeiro subiu para 25 pontos, é 18º ainda, um ponto atrás do CSA, mas já começa a vislumbrar, inclusive, na próxima rodada, uma saída da zona de rebaixamento, dependendo de combinações de resultados. São Paulo, como eu disse, não jogou mal. O São Paulo consegue fazer uma saída de bola até o primeiro terço do campo, o campo de defesa, muito boa. Tem bons jogadores ali, consegue sair com o pé. O goleiro Volpe, para mim, muito bom goleiro. A defesa, Bruno Alves, Arboleda. Mas do meio para frente, do segundo terço e do ataque, o São Paulo não consegue ter essa mesma intensidade de tabelar, de construir jogada, de chegar na cara do gol e chutar a gol. Realmente o São Paulo não chutou a gol contra o Cruzeiro e perdeu merecidamente. Foi uma dos palpites que eu errei semana passada. O Cruzeiro venceu, o São Paulo continua com os mesmos 43 pontos e está na 5ª posição, um ponto atrás do Corinthians, né? Quinto jogo aí, também vi esse jogo, Palmeiras e Chapecoense, jogo que foi até os 54 minutos, gol do Felipe Melo. Chapecoense, no caso, perdeu o jogo para o Palmeiras. E aí, gente, vale 2 observações, né? Eu fiz uma brincadeira no início aí sobre o tempo de espera do jogo do Palmeiras, do tempo de acréscimo do jogo do Palmeiras, 9 minutos. Gente, é mais do que justo 9 minutos. O time da Chapecoense, agora falando sério, o time da Chapecoense, ele simplesmente se jogava em campo, travou, segurou o jogo, teve várias contusões, fora os 3 minutos protocolares. Eu não discordo do juiz ter dado 9, poderia ter dado 10 até 11 minutos de tempo de jogo. O problema não é esse. O problema é dar num jogo e no outro não dá. O mesmo juiz que dá 9 minutos vai para a próxima rodada, escalado na próxima rodada, os times estão jogando lá. Não sei nem para que jogo ele foi escalado, não sei nem o nome dessa criatura, na verdade, nem interessa muito. Ele vai escalado, isso é arbitragem, eu estou falando da arbitragem no modo geral. Ele é escalado para o próximo jogo, acontece as mesmas situações, o time está ganhando faz cera, ou o time que precisa empatar faz cera, segura o jogo, e aí ele não dá 9 minutos, ele dá 4 minutos, dá 3 minutos. Então, assim, o que falta é a coerência, correto, perfeito os 9 minutos no jogo do Palmeiras, poderia ser até mais, repito. Mas o problema é a coerência dos árbitros. Tem jogo que é mais amarrado, mais picotado que esse. O juiz dá 3 minutos, dá 4 minutos, dá 5 minutos. Aí ele foi dar 9. Ok, beleza. Ele não está fazendo certo. Ele fez certo nessa rodada. Vamos ver se na próxima rodada ele faz a mesma coisa. Porque o Campeonato Brasileiro, o nível de posse de bola, ou seja, de bola rolando, aliás, em jogo, ele é muito abaixo do esperado da FIFA, que é 60% do jogo de futebol, dos 90 minutos de jogo de futebol com bola rolando. Então, parabéns para o juiz, mas espero que ele mantenha a coerência e que os juízes mantenham a coerência também. Ah, mas isso vai atrapalhar a programação da TV, dos canais de esporte. Azar, gente. Tem que ser cumprido, é a regra, né? E o tempo que foi gasto com lesões, contusões, simulações, substituições, ele tem que ser reposto de maneira correta. Senão,
time que quer empate ou time que faz 1-0 e se retranca vai conseguir vencer sempre. Então, falando sério, foi muito justo os 9 minutos. Agora, falando sério, né? Senão a torcida do Palmeiras fica brava. Mas falando sério mesmo, independentemente de ficar bravo ou não, tô nem aí. Foi muito justo os 9 minutos na partida do Palmeiras, que o Felipe Melo fez, faltando um minuto para acabar. Só um detalhe sobre a tabela, né? O Palmeiras continua na vice-liderança com 53 pontos, 8 pontos a distância do Flamengo, mas continua jogando mal, viu, gente? Como eu disse, o último minuto é que conseguiu vencer a equipe da Chapecoense, que é a lanterna do campeonato com 16 pontos. Chapecoense que já tem sua vaga garantida, na minha opinião, para a Série B. Faltando agora para o fim do campeonato, 12 rodadas para o fim do campeonato. Já tem, é muito difícil que a Chapecoense com 16 chegue a 45 pontos, faltando apenas 12 rodadas, ou seja, 36 pontos em disputa, né? Voltando para cá, agora para o sexto jogo, Goiás e Corinthians. Outro jogo que teve muita reclamação de pênalti no último minuto. Eu achei que foi pênalti, eu achei que foi justo. Eu achei que a expulsão do Rafael Moura também foi justa, mas o Corinthians, mesmo marcando 2 gols, o Corinthians continua mostrando um futebol fraco. Continua mostrando um futebol que incondicente com a posição que o Corinthians ocupa na tabela, né? Que agora é o 4º lugar isolado com 44 pontos, um ponto à frente do São Paulo. Já o Goiás, ele interrompeu sua sequência de vitórias. O Goiás agora ele tem 37 pontos, está na 10ª posição e está ali brigando por uma vaga de Sul-Americana, está no meio da tabela, está ali disputando basicamente com o Atlético Paranaense não vai mais para canto nenhum, né? E basicamente com o Vasco disputando ali a 10ª posição, meio de tabela, Copa Sul-Americana. Eu não acredito que o Goiás vai disputar uma vaga para Libertadores, não. Mas tem o Michael, que está jogando muita bola, o goleiro Tadeu, o time do Goiás é bem arrumadinho e cair não vai, né? Tá naquela parte de cima ali, aquela parte que do 11º para cima, que se não vai disputar título, pelo menos zona de rebaixamento não tem a menor chance, o Goiás. E parabéns ao Goiás que faz essa campanha, né, vindo da 2ª divisão. O próximo jogo, Vasco e Botafogo. Jogo que eu errei, viu? Goiás e Corinthians, achei que o Goiás ia vencer. Vasco e Botafogo, esse eu acertei. Vasco e Botafogo, eu disse que o Vasco ia vencer o Botafogo. Botafogo abre o olho, Botafogo. O Botafogo tá louco para conseguir uma vaguinha na 2ª divisão. Não ganha várias rodadas. Ganhou aquele jogo, mas assim, vem fazendo uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Botafogo, Fogão. O Vasco venceu com 3-1 com direito a um golaço do Ribamar. Deve ter sido o 5º ou 6º na carreira dele, que já tem bem uns 5 ou 6 anos de carreira. Mas não importa, foi um golaço. O Luxemburgo está extraindo até que enfim, professor Luxa. Muito bom, professor Luxa. Fazendo o Vasco vencer. O Vasco agora já é no Clássico, com essa vitória no Clássico, já tem 34 pontos, já é o 11º colocado. Para mim também não corre mais risco de zona de rebaixamento, de ser rebaixado. Só um desastre coloca o Vasco entre os 4 rebaixados, que para mim só tem 2 vagas ainda sobrando. E o Botafogo abre o olho. O Botafogo é 13º com 30, para mim está nessa zona. Por exemplo, o CSA, que no caso é o primeiro da lista de rebaixados no momento, tem 4 pontos a menos. O CSA, para mim, consegue chegar aos 30 pontos. O Botafogo já não sei na próxima rodada se ele consegue somar pontos. Para mim, o CSA até consegue, de pouquinho em pouquinho, chegar lá no Botafogo. O Botafogo abre o olho. O time do Botafogo é muito ruim. Bochecho, Valência. Pimpão agora teve um problema, né? Solidariedade ao Pimpão, mas o time do Botafogo tecnicamente conta com o Diego Souza muito lento. O time do Botafogo é muito fraco. Tem o João Paulo, para mim, é o melhor jogador do Botafogo e só. Basicamente só. Marcinho, eu não sei que invenção foi essa do Marcinho na seleção brasileira. Esse rapaz não joga bem. Não é bom jogador, não é bom lateral direito. Não sei o que, porque o Tite escolheu ele na seleção brasileira. Ou talvez até eu saiba, né? Não quis desfalcar o Corinthians levando o Fagner, por exemplo. Que também não vem jogando bem, mas em comparação ao Marcinho, já tem pelo menos a experiência de uma Copa do Mundo. Próximo jogo, gente, bem rapidinho aí. Jogo de número 8 da minha conta aqui. Inter e Avaí. O Inter venceu por 2-0 na casa do Avaí. O Avaí também é outro que está lá, 19º com 17 pontos, com sua vaga já semi-garantida a zona de rebaixamento, o rebaixamento, perdão, vai ser rebaixado, provavelmente vai jogar a 2ª divisão do ano que vem. Para mim, as 2 vagas já garantidas para a Série B, 19º e 20º, são de Santa Catarina, vai 19º, Chapecoense em 20º. Os dois podem até revezar, né? Um pode ir para 19º, outro para 20º, mas as 2 vagas
primeiras vagas na Série B 2020 são dos times de Santa Catarina. E o Inter venceu e voltou numa disputa particular com o Grêmio a superar o Grêmio na tabela, né? O Inter foi agora a 42 pontos, encostou no São Paulo na sexta posição. O São Paulo tem 43 na quinta. E o Inter, no caso, não está morto, né? Pelo menos para G4 de Brasileirão. Está ali na disputa, está no bolo. E do Bahia, com 41, até o próprio Palmeiras com 53, que eu já vi o Palmeiras pipocar algumas vezes aí em liderança de campeonato, todo mundo está nessa disputa de G4, né? Agora, os times que estão na frente precisam jogar mais bola, né? O problema é esse. O Palmeiras não está jogando muita bola, o Santos não jogou muita bola, que é o próximo assunto, vitória para o Ceará, por 2-1. O São Paulo, muito menos. O Corinthians, pífio o futebol do Corinthians. E o Internacional venceu o Avaí, mas vinha mal também, vinha de partidas muito ruins, né? O Avaí está dando ponto para todo mundo, está, né? Distribuindo 3 pontos para todo mundo, então não é um parâmetro. Também esse palpite para mim ia ser empate, mas o Inter acabou vencendo fora de casa. E como eu tinha falado, né, o jogo do Santos com o Ceará, que esse eu achei que o Santos ia vencer mesmo, esse eu acertei, mas o Santos sofreu para vencer o Ceará por 2-1, sofrido mesmo, e o Santos permanece, no caso, na terceira posição com 51 pontos, jogou mal. Torcida do Santos, vamos se comportar um pouquinho melhor, né, com os jogadores do Ceará, com o time do Ceará. O Ceará, inclusive, geograficamente não fica no norte, o time fica no nordeste brasileiro, vamos aprender um pouquinho de geografia. Mas o Santos sofreu muito, teve muita dificuldade. O time do São Paulo não conseguiu, jogou com 3 zagueiros. Foi interessante isso, com um time do Ceará que praticamente se retrancou, né, querendo um ponto ali para distanciar-se um pouco mais da zona de rebaixamento. O Ceará, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento hoje, com 26 pontos, queria chegar aos 27 pelo menos. E o Santos, no caso, venceu, mas não convenceu. Precisa jogar mais bola o time do Santos, embora o elenco seja limitado, isso aí eu cansei de dizer, e chega no fim de temporada, a gente vai descobrindo que os jogadores que encantavam no início da temporada era mais por qualidade do técnico, né, por capacidade do técnico, porque pelo próprio talento desses jogadores. Mas o Santos permanece firme no G4, 51 pontos, uma diferença de 7 pontos, para o Corinthians, que é o quarto colocado. Então o Santos tem chance, se for vencendo agora no sufoco, de sufoco em sufoco, o Santos garante aí esse G4 pelo menos, essa vaga direta na Libertadores do ano que vem. E o último jogo da rodada, Fluminense, do técnico Paulo Henrique Ganso. Gente, esse jogo dessa rodada eu ia pedir para vocês olharem o canal do Gerson, Canhotinha, jogou no São Paulo, meu ídolo, camisa 8 da seleção de 70, fez gol na final da Copa do Mundo de 70. Olha o canal do Gerson, se inscreve lá no canal do Gerson e vê o que é que o Gerson fala sobre esse jogo. Ele define perfeitamente o que é o time do Fluminense, né? Todo mundo procurando o Ganso e o Ganso não jogando absolutamente nada, enquanto o Nenê se mata pelo time do Fluminense. Essas são as palavras do Gerson, eu faço dele as minhas. Como eu tinha falado na outra rodada, eu achei que ia dar empate ou vitória do Atlético Paranaense, porque eu disse o seguinte: o Atlético Paranaense não tem mais aspirações nenhuma no campeonato, não vai ser campeão e já tem sua vaga na Libertadores, mas também não vai dar mole o suficiente para perder jogos para começar a cair na tabela e começar a perigar encontrar times da zona de rebaixamento na tabela. Então, algumas partidas o Atlético Paranaense vai jogar a sério, outras ela não vai se esforçar nem tanto para conquistar seus objetivos, basicamente. O Atlético Paranaense, com essa vitória, foi a 38 pontos, é o nono na tabela. E o Fluminense, no caso que perdeu a partida, tem 29 pontos, é o 14º. Abre o olho Fluminense. Abre o olho Fluminense. Fluminense perdeu já a última rodada. Venceu, perdão, não, erro meu. Venceu a última rodada, mas abre o olho. O Fluminense está naquele bolo que pode ser rebaixado também. Já pensou Botafogo e Fluminense caindo? Aí escapa os times do Ceará. E ainda escapa o CSA ali e o Cruzeiro, que agora parece esboçou uma reação, embora eu acho que o Cruzeiro continua se arriscando, com grandes chances de ser rebaixado. Não é porque venceu o São Paulo que eu mudo minha opinião sobre o Cruzeiro no momento. Pode ser que ela seja mudada mais na frente, mas o Cruzeiro também não jogou essa bola toda e ainda, no caso, segue os mandamentos de um time que quer ser rebaixado. Vamos ver se o Zezé Perrella paga agora os jogadores, que aí já desfaz um dos mandamentos de um time que quer ser rebaixado, né? Salários atrasados. Então, basicamente, a 10ª rodada
10ª rodada, tô ficando louco, né? A 26ª rodada passada limpo é essa. E aí vai o meu palpitômetro, né? Que por enquanto tá fraco, né? Errei muitas palpites da rodada passada. Meu palpitômetro para a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No caso, 27ª rodada, vou tentar ser rápido aqui, porque já são 20 minutos de vídeo. Fortaleza e Grêmio, eu aposto no empate. Só uma aposta, né? Fortaleza vai tentando sair dali. Corinthians e Cruzeiro também aposto no empate. Jogo lá na Arena Itaquera. São Paulo e Avaí. Eu acredito que o São Paulo vence chorado no Morumbi, porque é no Morumbi. E aí o São Paulo retoma, no caso, a 4ª posição, entra no G4. Mas só porque o Avaí, viu? Porque não tá jogando futebol que mereça vencer. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, perdão, gente. E Santos. Eu aposto também numa vitória do Santos. O Atlético Mineiro tá jogando muito mal mesmo. O Atlético Mineiro, para mim, estacionou nos 32, não quer sair dos 32. O Santos deve vencer esse jogo, fora de casa. Inter e Vasco eu aposto no empate, o que é bom não é tão bom pro Vasco ali para quem quer chegar no Goiás, mas é bom pro Inter que continua ali no G6, garantido ali no G6 43 pontos. Só se Bahia e Grêmio vencer, mas não é, na verdade, eu refaço o que eu falei, né? Não é bom para nenhum dos dois esse empate, mas eu acho que vai ser um empate lá no Beira-Rio. Flamengo e Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, Flamengo vai vencer, e vai vencer com uma certa tranquilidade, e o Fluminense vai continuar estacionado nos 29 pontos. Se o Fortaleza empata, como eu acho que vai empatar com o Grêmio, o Fortaleza já chega no Fluminense, né? Pelo menos. E aí o Fluminense começa a abrir o olho. Prosseguindo, Chapecoense e Goiás. Para mim, o Goiás vence. E aí o Goiás entra na briga por Libertadores, embora eu acho que o Goiás não vá conseguir a vaga no G4 nem no G6. Palmeiras, Atlético Paranaense, Palmeiras, eu aposto no empate, o que vai garantir ao Santos, Palmeiras indo novamente a vice-liderança do campeonato, pelo menos em número de vitórias, né, os dois com 54 pontos. O Atlético Paranaense vai segurar o Palmeiras, Palmeiras não está jogando bem, o Atlético joga em casa. E Bahia, ainda tem mais 2 jogos, Bahia e Ceará, eu acho que o Bahia vence, e acho que o Bahia vai cada vez mais. Esse trabalho do Roger é muito bem feito, com um time com salários em dia, mas com um time sem estrelas, vai a 44 pontos e vai complicar a vida do Corinthians e do São Paulo ali também, né? Eu acho que o Grêmio não vence porque vai com o time reserva, viu? Contra o Fortaleza. Bem capaz de Fortaleza até vencer. E aí passa o Fluminense, na minha opinião, porque o Fluminense perde pro Flamengo. Vou até refazer também um palpite. Fortaleza vence o Grêmio, Fortaleza vai a 31 pontos, passa Fluminense e Botafogo, e o Fluminense não vence o Flamengo, ou seja, já perde o jogo pro Flamengo. O Fluminense já vai cair pelo menos para 15º nessa rodada. A sorte é que o Ceará provavelmente vai perder o jogo e vai ficar ali. Só que quem vai chegar no Fluminense com 29 pontos, na minha opinião, é o CSA, que para mim vai lá no Newton Santos e vai vencer o Botafogo e vai chegar a 29 pontos. Estou apostando no CSA não cair de divisão. Pelo menos do Ceará, até o empate, o CSA deve conseguir pelo menos o empate lá no Newton Santos contra o Botafogo. E o empate, gente, já coloca o o CSA, perdão, no meu prognóstico aqui na frente do Ceará. Já bota o Ceará para a zona de rebaixamento e o CSA já sai, pelo menos, da zona de rebaixamento temporariamente. Ok, gente? Então, esse foi o nosso vídeo sobre a 26ª rodada do Brasileirão, prognóstico para a 27ª. Eu espero que tenham curtido. Se curtiram, aperta lá o joinha. Aperta lá o joinha, é ótimo, né? Aperta lá o curtir. Se inscreve no canal. Chama os amigos para se inscrever no canal. E até a próxima. Obrigado e valeu!